Espetáculo. Manda mensagem pra gente, 991024044. As mensagens já estão chegando. Olha aí. Ontem recebemos muitas mensagens sobre os assuntos nacionais. Sim. Exato. O noticiário estava bombando. Bombou. Operação policial teve como alvo aí ex-presidente Bolsonaro. Bom, não precisa dizer, né? Todo mundo sabe. Sim. A pessoa ligou o rádio, a TV. A pessoa abriu o WhatsApp. Abriu o WhatsApp, ela já tá sabendo sobre isso. E aqui quem fica na Band News também, né? Também, Giba? claro, cobertura completa. Tá sabendo e né? informadíssimo. Cobertura completa. Muitos questionaram até se a gente não ia comentar, não ia trazer mais informações. Mas é que o nosso programa é local, né? Tá tudo sendo tratado no noticiário nacional. Mas às vezes, Gustavo Fogaça, a notícia se impõe, a informação, Sim. ela marca presença. A gente não vai aqui esmiuçar os fatos, porque eles estão aí ao alcance de todos. Aliás, dá parabéns lá para o trio, apesar que a Carlinha estava doente, não participou ontem do programa, mas a Sheila, o Megali, o Orengo, a Mônica Bergamo fazendo aí um trabalho excepcional, incansável, né? Jornalismo da Band News sempre primeira linha, um orgulho estar aqui, porque a nossa linha de investigação de jornalismo, de atenção aos fatos, aos acontecimentos, é de primeiríssimo nível. Quem deu a informação de que um dos alvos era o ex-presidente Bolsonaro foi a Mônica Bergamo. Isso, no início da manhã ontem ainda. Todo mundo embarcou na informação da Mônica, mas ela que obteve. Que estava certa. Certa, claro. Não, verdade. E assim, a gente tem vários pontos assim que eu acho interessante a gente botar na mesa, chamar os nossos ouvintes, entender qual é o ponto de vista deles também, o que eles pensam, porque apesar de o ex-presidente Bolsonaro ser o foco de tudo isso, assim, ele não foi ainda indiciado, não foi acusado de nada formalmente. O nome dele aparece 75 vezes ali no documento do ministro Alexandre de Moraes, que fez com que todo o movimento acontecesse, né, do Ministério Público, da Polícia Federal, mas eu começaria por duas coisas, assim, Giba e Bruna, que vergonha, né? Que vergonha pro nosso país. A gente, nunca na nossa história a gente conseguiu ver as entranhas de uma tentativa de golpe e nós estamos vendo agora, né? Como é que se faz um golpe, como é que se pensa, como é que a estratégia para se fazer um golpe, o que se fala para chegar a um golpe. E principalmente, e o que é mais maluco, é o golpe de quem estava no poder. Não é o golpe de alguém que quer tirar o poder de outro. Os caras já estavam lá. Porque em 64 a gente não teve informação de bastidores, né? Como aquilo... Só teve relatos, assim, né? e relatos geralmente com aqueles tintes apaixonados de contra ou a favor, e não provas, né? Como prints de WhatsApp que nós temos agora, vídeos. Os caras fizeram uma reunião com os ministros, no palácio, dentro de toda uma estrutura formal, governamental, para falar de golpe, gente. Assim, é uma coisa fora da noção e que dá uma vergonha tremenda de ser brasileiro. E falando de vergonha, o outro ponto, Giba e Bruna, que eu queria trazer, é a vergonha que o nosso senador, Hamilton Mourão, causou ontem no plenário do Senado, ao subir à tribuna e fazer um discurso inflamado para chamar os militares a que reajam, porque, segundo ele, o Supremo Tribunal e o ministro Alexandre de Moraes estão agindo de uma forma autoritária e ditadora, e, inclusive, comparou-os ao regime nazista, o que é, assim, um absurdo sem limite, né? E, por causa disso, vários deputados federais fizeram uma ação entraram com ação contra o senador na PGR e no STF, por incitação ao crime, incitação à violência e contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, hoje vão entrar com recurso no Conselho de Ética, buscando aí uma cassação do mandato do senador, que eu acho pouco provável que aconteça, porque está dentro da prerrogativa dele subir ao palanque e falar. Como é que é o nome que eles têm? Imunidade parlamentar, Imunidade parlamentar, né? Que permite a muitos falar os maiores absurdos e se resguardar atrás dessa imunidade parlamentar. Ele questiona a ação da polícia, a operação da Polícia Federal e os mandados do ministro Alexandre de Moraes, do STF. E assim, ele pode não concordar, ele pode criticar, mas não significa que não sejam válidos. Trabalho, assim, são forças independentes. A própria Polícia Federal, ela é independente, é um questionamento muito...
forte que se faz de a quem ela serve à sociedade. Claro. E é importante o fortalecimento e a independência deste órgão que é a Polícia Federal, para que possa fazer operações com quem quer que seja, inclusive crítica se tinha na época ainda do fim do governo Lula, do governo Dilma ali, porque as operações acabaram atingindo a própria cúpula do PT. Por quê? Porque a polícia não está ali para atender o governo de plantão. Sim. Ela está ali para fazer as investigações que têm que ser feitas. Esse é o papel. Então, ele não concorda, ele pode criticar, ele pode questionar, mas não significa que, então, eu não gostei, está atingindo os meus, então eu quero que as Forças Armadas intervenham e façam alguma coisa. É outro pedido de golpe. Exato. Se está sendo investigado uma tentativa de golpe, ele está aqui pedindo outro. Ontem, uma das frases que o ex-presidente Bolsonaro disse para a Mônica Bergamo foi: eu não sou mais presidente, me esqueçam. Mas aí que tá, justamente por ele ter sido presidente, o foro privilegiado impedia que ele fosse investigado durante seu exercício de mandato, né? Ele então, podia ser, mas da maneira como, não da maneira como está sendo agora. Não poderia ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal, né? Não, da Polícia Federal acho que não. Agora me pegou. O que ele não poderia ser é processado, julgado. A investigação poderia ser ocorrida, mas ele não poderia ser acusado. Então, me lembrou muito o ex-presidente João Figueiredo, o último militar da ditadura, aquela ditadura que nós tivemos mais de 20 anos, na sua despedida do governo, ele falou exatamente essa frase: e me esqueçam, né? Ou esqueçam de mim, algo assim parecido. E de fato, né? Quem lembra do Figueiredo hoje? Ele entrou para o ostracismo realmente da história do Brasil. Apesar de ter sido o presidente menos violento, mais democrático, entre aspas, né? Por ter permitido várias aberturas no processo democrático na ditadura, mas mesmo assim, mais um militar que... E aí vem um outro questionamento que eu queria saber a opinião de vocês, meus queridos, que é o seguinte, né? A história do Brasil ela está marcada por várias tentativas e realizações de golpes militares, né? O militarismo e o poder sempre esteve junto, desde sempre, né? Sempre foi a criação do exército, não foi só para uma defesa de limites na história da humanidade, sempre foi também uma toma de poder, né? Impérios, reinados, sempre o poder militar foi associado ao poder civil ou ao poder de execução civil. Mas no Brasil, geralmente, a maioria dos casos é de uma forma ilícita de tomar o poder, né? Sempre os militares ou apoiando um golpe civil ou os próprios militares fazendo o golpe militar, e sempre uma tomada de poder fora do processo democrático, fora da opinião das urnas ou fora da opinião da população, achando sempre que eles tinham a noção do que era melhor para o país, sendo que geralmente era o melhor para eles, né? O melhor para os interesses que eles defendiam, do que propriamente para uma nação. E agora, vendo esses meandros, as entranhas dessa tentativa de golpe, e para ser bem justos também, porque a gente tem que ser justo aqui no nosso microfone, que tem uma força imensa, é que nem todo o exército foi golpista. A gente percebeu que havia forças dentro do exército legalistas que impediram que as coisas acontecessem do jeito que elas estavam sendo planejadas, mas também nós tivemos um terceiro setor que a gente vai chamar de oportunistas. Então tivemos os golpistas, os legalistas e os oportunistas. Os oportunistas eram pessoas que tanto faz, tanto fez, talvez fossem contra, mas já que estava em curso uma situação, eu vou apoiar porque também é do meu interesse, né? Então terminam, por ser oportunistas, apoiando os golpistas. E eu quero fazer só um destaque para o general Marco Antônio Freire Gomes, que foi comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, no último ano do governo Bolsonaro, que foi o último, digamos assim, panteão legalista dentro do Exército, e que, por ser assim e por ser contra qualquer tentativa de golpe, de estratégia de golpe, recebeu todo o ódio e violência do general Braga Neto, que é um dos focos de investigação da Polícia Federal, inclusive em conversas de WhatsApp com outros militares, o general dizendo que assim, usando palavras de baixo calão e dizendo que deveriam expor ele, pressionar ele, fazer ações contra ele, contra a família dele, ou seja, quase uma conversa mafiosa, gente. Conversa de bandido, de criminoso, assim. Isso são provas reais que estão aí, isso não é uma invenção da minha cabeça, não é uma invenção da cabeça do Alexandre de Moraes, de ninguém, são provas, prints de conversas do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil, foi
candidato à vice-presidência da República, estava lá articulando de forma criminosa e mafiosa contra membros do próprio Exército que estavam impedindo de uma ação golpista ainda durante o governo Bolsonaro. Essa reunião dos ministros aí aconteceu dia 22 de julho, não havia nem eleição ainda. Então, eu fico impressionado, assim, é muita informação, né? Muita coisa, isso ainda vai ter um desenvolvimento muito longo, mas focando nessa questão do Exército, e aí vem o nosso senador Hamilton Mourão, que ainda é general e que está fortemente ligado ao Exército, à história do Exército brasileiro, e é admirado dentro do Exército pelas suas façanhas, principalmente na época que ele esteve no Amazonas, né? Ali na força das fronteiras do Amazonas. Essa sensação de que por exemplo, Giba, a interpretação da chamada LGO, né, a Lei de Garantia da Ordem, na cabeça dos militares, para eles, o fato deles invadirem ou tomarem conta ou fazerem algum golpe já é ação da LGO, sendo que a LGO não foi feita para isso. A LGO ela existe num caso de extrema urgência e emergência do Estado democrático ou de uma invasão de um inimigo externo ou de uma situação de catástrofe, sei lá, pega um tsunami que vai e devasta uma cidade inteira. Então, se aciona a LGO para que o Exército tome conta daquilo ali numa situação de controle emergencial, mas nunca contra as forças democráticas que foram eleitas pelo povo, garantidas pela Constituição e asseguradas por todo o processo, do começo ao fim. Então, essa interpretação de acordo aos seus interesses que esses militares golpistas fizeram da LGO, que esses militares golpistas mafiosos fizeram contra os seus próprios colegas militares, e aí a gente vê como que até dentro da própria situação do Exército há uma divisão, e eu espero que as forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica agora tomem iniciativas de expulsar essas pessoas do Exército. Elas não merecem ter aquele uniforme, elas não merecem estar ali, porque elas significam uma mancha criminosa dentro do Exército. E a partir daí, o que vai se desenvolver em torno do presidente Bolsonaro, onde vai chegar tudo isso, a gente não sabe, porque ainda as coisas não aconteceram. Mas tudo leva a pensar, né, Bruna, que vai chegar no presidente em algum momento. Sim, está se aproximando dele, né? Está mostrando que ele não era só ali um ator passivo neste cenário, como ele tenta se colocar, essa ideia do me esqueçam, é como se então terminou meu mandato e agora eu não tenho mais nada a ver com o que aconteceu. Não, tem sim, a gente sabe que tem, por acompanhar, por ter noção de como funciona o cenário político, mas também pelas provas que estão vindo à tona. A gente não tem ainda tudo revelado, as investigações estão acontecendo, essa é uma primeira fase aí da operação. Certamente outras provas, enfim, virão à tona nos próximos dias ou meses, e a gente imagina que esse vai ser o desfecho mesmo, né? Porque eu sinceramente acho que há elementos, há indícios fortíssimos que já seriam suficientes para um eventual mandado de prisão preventiva ou temporária do ex-presidente Bolsonaro. Sim. Porém, eu não acho que isso vai acontecer. E nem é o mais prudente. Até porque quando a prisão de um ex-presidente é algo muito forte por si só, né? Sim. E se quando acontecer, que eu acho que vai, em determinado momento, vão ser reunidas antes provas muito robustas para que não seja passível de uma derrubada ali adiante. De um questionamento, né? Como se estivessem esperando para dar uma espécie de tiro certeiro, assim, para não ter erro. Então, porque muitos perguntou ontem, por que Bolsonaro não foi alvo de um mandado de prisão? Nem que seja preventiva ou temporária, para, de repente, ele está incomunicável, né? Ele não pode se comunicar com seus aliados, mas ele solto poderia interferir, de certa forma, nessas investigações. A minha opinião é essa, que eu acho que estão sendo juntadas provas e indícios mais robustos para que não caia uma eventual decisão que seja tomada de uma forma até precipitada, né? E é importante que ela seja melhor preparada, né, se vier, porque precisa também ter um convencimento, uma justificativa de por que, então, ele está sendo preso, se for o caso, né? A gente imagina que, né, como se colocou aqui, caminha para isso, aparentemente, mas precisa, então, se sustentar. O motivo é esse, o argumento é esse,
para que não é nem só que caia a prisão, mas que a justificativa mesmo nas conversas que a gente está tendo como essas, elas sejam bem apresentadas e fundamentadas. A gente acompanhou durante a Lava Jato, né, que algumas falhas, não, até pode se tipificar como crime, né, ou falta de ética no mínimo, do comportamento entre o Ministério Público e a Justiça, no caso dos promotores e do juiz Sérgio Moro, naquele momento, de quebrar a linha entre o que havia de condução de perguntas nas entrevistas das oitivas ou na questão de análise dos fatos, porque havia uma necessidade de emergencial na cabeça deles, claro, de chegar a um acusado, de chegar a uma prova, de gerar prisões que fossem mais significativas, fugindo do processo natural de provas, de dúvidas, de acusações, para que quem fosse acusado tivesse a sua devida defesa. É por isso que hoje a gente está vivendo essa sequência de cancelamentos de muitas ações feitas durante a Lava Jato por causa desses problemas antiéticos. E que aí se perdeu uma grande oportunidade dentro da história jurídica brasileira e contra o crime de corrupção, contra esses tipos de crimes que acusam o nosso poder há muito tempo, de se criar mecanismos fortalecidos da democracia para investigar esse tipo de coisa, que elas não se aconteçam mais. Infelizmente, se perdeu muito ali, mesmo que tenha se recuperado muito dinheiro, mesmo que se tenha apontado processos que foram comprovados reais, né? Mas mesmo assim se cometeram crimes ou, no mínimo, falhas antiéticas dentro desse processo. O que a gente espera é que agora isso tenha se aprendido e que não se repita agora, né, na sanha de levar ao tribunal ali de réu ao ex-presidente Bolsonaro, aos seus parceiros, aos seus companheiros, simplesmente por uma senha por tudo que a polarização que a gente vive hoje, ela demanda. A polarização, ela precisa de sangue, ela precisa de... o meu inimigo precisa urgentemente ser derrubado. A polarização, ela se alimenta disso. Então, eu imagino que as partes envolvidas, elas vão se excluir dessa pressão da polarização para fazer isso que o Giba está dizendo. Olha, se vai se acusar o ex-presidente Bolsonaro, que seja com consistência, com uma acusação forte e formal, que se junte todas as provas necessárias para que ela seja justa e democrática e que ele tenha todos os direitos de defesa, de apresentar provas do contraditório e tudo mais, para que o processo seja limpo, lícito e a gente tenha assim, uma ideia real da democracia. Sem justiça não há democracia. E só para finalizar minha opinião sobre isso, Giba e Bruna, que novamente eu volto a apontar esse negócio da vergonha, porque o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente. Ele ganhou uma eleição muito disputada. Ele foi uma força da direita, apoiado pela extrema-direita e por outras forças de centro, que estavam muito insatisfeitas com o momento político brasileiro e tinham seus interesses, alguns legítimos, outros não tão legítimos, mas a gente não pode questionar de que a eleição foi limpa, democrática, e Bolsonaro se elegeu com o voto da população. Ele estava lá representando pelo menos grande parte da população, e quando um presidente é eleito, ele deixa de ser de um partido, ele é o presidente de todos os brasileiros. Para bem ou mal, gostem ou não, não importa se a pessoa gosta ou não, a realidade é essa. Então, supostamente, ele teria que governar para todos, né? Da forma mais ampla possível. Mas quando um presidente que é eleito para governar para todos está lá articulando estratégias de golpe com as forças que... Porque ao estar no poder, você tem muito poder. Estando dentro do poder, tu tem articulação e acesso a coisas que as pessoas que estão fora não têm. Tu tem estruturas que as pessoas que estão fora não têm. Então, estando lá dentro e usando isso para articular um golpe antes das eleições, gente... Porque não é que foi porque o Lula ganhou e o PT ganhou. Poderia ter sido o Ciro, poderia ter sido a Simone Tebet, poderia ter sido qualquer outro candidato. Como é que em julho de 22 se saberia quem ia ganhar as eleições? Não era impossível. Mesmo que houvessem pesquisas e tudo mais, não havia como afirmar que Lula seria o vencedor das eleições. Poderia ser qualquer outra força política. Mas já se estava articulando um golpe contra a democracia, contra o Estado de poder que eles já estavam. Então, o absurdo disso é tão grande. A ideia de que isso estivesse em curso é tão absurda que eu fico meio sem palavras de dizer a vergonha que eu sinto ao contar para amigos de fora, para conversar com familiares aqui, dizer, olha, esse é o meu país, né?
As eleições democráticas acontecem e olha só, o cara foi eleito democraticamente, ele está lá dentro articulando um golpe contra a democracia. É muito sem noção isso. Toda e qualquer nova informação a respeito deste assunto, a Band News FM vai trazer na sua cobertura completa. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, todos os detalhes aqui na Band News FM, nos espaços nacionais. Band News Porto Alegre tem a força da PUC. Pós-graduação PUC, acesse PUC-RS/pós.